Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe muito. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva. Faça os seus comentários, dá seu like, compartilhe. E nós vamos a um estudo, onde nesse estudo nós vamos ver que muitas pessoas, principalmente hoje, nesse exato momento, estão com muitos conflitos internos. Nós vamos ver logo após a vinheta. Mas é interessante que essas pessoas que vivem conflito interno, se ela estiver em Cristo, pode ter certeza que em Cristo nós somos mais que vencedores. Vamos ao tema de hoje. Conflitos internos. É interessante a gente ver. Nosso texto base em Romanos, no capítulo 7, verso 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Interessante que se a gente parar um pouquinho, conflito significa briga, luta, batalha e tudo isso dentro de nós. Tiago fala muito sobre isso, Tiago capítulo 4, verso 1 e 2. Ele começa perguntando, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Olha que tremendo! Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem? Porque não pedem. E a gente para um pouco para pensar, gente, quanto conflito que Tiago traz aqui. Dá para a gente fazer todo o estudo nesses versículos. Mas vocês sabem me dizer por que existe conflitos? Por que existe guerra dentro de nós? Quero fazer uma coisa e faço outra. E Paulo mostra isso. Sabe por quê? Porque existia uma briga entre carne e espírito. A carne, ela visa uma satisfação temporária. Ela vive por aqui, por agora. É a nossa natureza humana. E o espírito, ele já tem uma visão, um olhar lá na eternidade, na cruz de Cristo. É a nossa natureza espiritual. E elas estão sempre em constante guerra dentro de nós. Olha que tremendo como Paulo fala em Romanos capítulo 8, verso 5. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. O Espírito, ele nos conduz, o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós, mas será que eu estou dando ouvido à voz do Espírito Santo? Ou eu estou deixando a minha carne falar mais alto? Existem muitos tipos de conflito, e os principais tipos de conflito, a começar, é com o conflito de comportamento, ou seja, eu tenho o livre-arbítrio de escolher o que eu quero fazer. Romanos 12, 17 e 18. A ninguém torneis mal por mal. Olha a recomendação de Paulo. Procurai as coisas honestas perante todos os homens, se for possível. Quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Aí a gente olha pra gente mesmo, mas aquela pessoa falou isso, mas aquela pessoa fez isso, e daí? Se possível, tende paz com todos, enquanto estiverem em vós mesmos. Aí a gente olha pra gente, eu não posso tornar mal por mal. Aquela pessoa inventou coisas, mentiu a respeito de mim, eu não posso fazer o mesmo com ela, eu não posso tornar mal por mal. Então, esse conflito de comportamento é muito grande. A gente fala que é muito latente dentro do ser humano. Mas eu tenho a recomendação do que é certo. Paulo, quando ele nos traz a recomendação para que a minha atitude seja uma atitude que agrada a Deus. 1 Coríntios 6 e 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então eu não posso pagar o mal com o mal, eu não posso fazer justiça própria. Aí é quando a gente olha conflito de comportamento. Quer ver um outro conflito? Conflito de habilidade. Êxodo 31, 4 e 5 diz assim: para elaborar projetos,
trazer e trabalhar em ouro, prata, em cobre, em lapidar pedras para engastar, em entalhes de madeira para trabalhar em todo o lavor. Olha que tremendo! Aí a gente olha assim, lavor, o que é isso? Em qualquer ocupação manual, Deus ele dá essa habilidade para muitos, e nesse caso era justamente Deus dando habilidade para as pessoas, né, as pessoas certas para a construção lá das coisas do tabernáculo de Deus, mas também depois ele deu para a construção do templo. E a gente para um pouco para a gente ver sobre isso. Qual que eu vou fazer? Para um pouco. Vamos pegar o hoje, trazendo o nosso contexto. Eu gosto de fazer um monte de coisa, graças a Deus, Deus tem me ajudado a fazer um monte de coisa, né? Essa ocupação manual. E tem horas que eu falo assim, eu não sei se eu faço um tapete, se eu vou fazer uma roupa, e aí a gente olha assim, às vezes a gente fica num conflito de habilidade sem necessidade, né? Porque eu posso fazer uma coisa hoje, outra coisa amanhã, e nós precisamos estar sempre olhando para nós, buscando até a paz conosco mesmo. Conflito de crenças e valores, Romanos 14, 22. Porque todos os que... 14, 22, desculpa. Tu tens fé, ou tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Olha Paulo falando. Eu sei o que é certo e eu sei o que não é certo. Então, às vezes eu quero fazer o que não é certo, mas aí daí, olha os valores. E é quando a gente, opa, peraí, tens tu fé? Então, ó, vamos lá, bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Porque às vezes, para mim, pode não ser pecado. Mas aí o irmão vem e fala, aí eu fico, ai meu Deus, ai olha o que eu fiz, né? Então, conflitos, e olha, esse conflito leva muita gente a usar o termo a pirar na batatinha, né? Então nós temos que tomar cuidado. E conflito de identidade? Romanos 8 e 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aí você vê, a gente quer agradar a Deus, tem horas que a gente vê que a gente dá assim umas escorregadas, mas o pecado não nos domina. Aí nós nos arrependemos, pedimos perdão ao Senhor, o Senhor nos perdoa através do arrependimento, e aí a gente olha assim, ué, eu fiz o que era a minha parte, pode ter certeza que pode o inferno se levantar contra, falando que eu não sou filha de Deus, porque não vai abalar, porque a Bíblia fala qual é a minha identidade. Então são conflitos muito que ocorre muito hoje em dia. A gente tem que ficar atento e a gente tem que sempre estar de olho na palavra. Existem muitas causas desses conflitos internos do ser humano. Por exemplo, sentimento de inferioridade. Vamos lembrar de Gideão? Juízes capítulo 6, verso 14 e 15. Então o Senhor olhou para ele e disse, né, para Gideão, vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Olha, Deus dá uma ordem para ele. Aí ele vira e fala assim, e ele lhe disse, ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Que conflito de inferioridade! Deus escolheu, Deus capacita. É a mesma coisa contigo. Ah, mas tem fulano, tem beltrano, tem ciclano, não interessa, Deus escolheu você. Então pode ir que Deus, ele dá o respaldo. Quer ver outro conflito? Sentimento de rejeição. Gente, como as pessoas vivem nesse conflito. João 15, verso 18 e 19. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. É Jesus falando. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Então, muitas das vezes, nós vamos ser rejeitadas. Quantas vezes eu já fui rejeitada? Até mesmo dentro da igreja. Vou falar isso para você, porque é real. Pode acontecer, mas a Bíblia fala assim, ó, primeiro eles rejeitaram ao Senhor Jesus. E aí eu olho para você assim, não se preocupa se as pessoas não estão felizes, não estão tudo que faz te convidando, ao contrário.
O mundo, ele olha em nós. Cristo está em nós, então o mundo não vai querer a gente perto. Por quê? Porque a luz que habita em nós mostra para eles o pecado deles. Então, sentimento de rejeição, a cruz de Cristo é a solução. Ainda rimei. Outro conflito muito grande, a soberba e o orgulho. Vamos ver, Provérbios 29, verso 23. A soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. Quantas pessoas soberbas, de repente você vê Deus tratando lá e a pessoa toda humilhada. Então a soberba e o orgulho, às vezes, ela está por cima, ela pisa em alguém, aí o que acontece? Aquele que humilha é exaltado e aquele que exalta é humilhado. Então é um conflito muito grande, mas a gente olha pra gente, é bíblico. A soberba do homem o abaterá. Outro conflito que é muito grande é o egoísmo. 1 Coríntios 10 e 24. Olha o que Paulo fala. Ninguém busque o proveito próprio. Antes, cada um o que é de outrem. Então, às vezes a gente quer as coisas só pra gente. Às vezes a gente quer a bênção só pra gente. Às vezes Deus abençoa o outro e a gente fica assim triste, mas e eu? Calma, vai chegar no tempo certo, o tempo de Deus é perfeito, deixa Deus trabalhar a situação, deixa Deus trabalhar o teu coração. Outro conflito é a oposição. Vamos ver Números 12, 8 a 10. Boca a boca falo com ele. Olha que oposição, e você já vai entender de quem. Claramente e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Deus está falando isso com Arão e Miriam. Eles se colocaram em oposição a Moisés. Eles queriam que Deus falasse com eles como Deus falava com Moisés. E Deus testificou de Moisés. Quantas das vezes a gente se coloca como opositor ao outro? Isso é da nossa natureza carnal. Agora, a gente vê que a Bíblia fala quando Paulo precisou se colocar em oposição a Pedro, mas era por causa do Evangelho. Então a gente olha assim, esse conflito interior, oposição, a gente tem que parar e falar com o Senhor. Outro conflito interior, teimosia. Êxodo 8:19. Eu estou trazendo tudo versículos para você ver que a Bíblia fala dessas coisas. Então 8:19 diz assim: então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Então, tem horas que você vê que parece que você está sendo teimoso de livre e espontânea vontade. Tem horas que você precisa, eu preciso me posicionar. E é quando a gente olha assim, é um conflito interior que a gente fala assim, Senhor, tem misericórdia. Às vezes, o que você está fazendo não está agradando a Deus, e às vezes tem outro caminho para você falar o que você está precisando falar. Quer ver outro conflito interior? A rebeldia. 1 Samuel 15, 23. Porque a rebelião é rebeldia, né? A rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Quantas vezes Deus mostra o povo de Israel sendo, vou usar o termo, castigado, porque eles estavam rebeldes. Deus falava e eles não queriam nem ouvir o que Deus estava falando. Quer ver outro conflito interior? Insegurança. Vamos lembrar de Jeremias? Vamos lá, Jeremias 1, de 5 a 8, na chamada dele. Então disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Olha como mostra. Mas o Senhor me disse, não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Nós olhamos assim, realmente, né? Eu vou ter que falar com aquelas pessoas, no caso de Jeremias, aquelas pessoas rebeldes, aquelas pessoas difíceis. E o Senhor fala, Jeremias, não precisa
ficar inseguro, não. Eu sou contigo. Quantas vezes Deus tem que falar para você, eu sou contigo, e você tem se impressionado com as coisas que estão acontecendo, e ao invés de você, não, se o Senhor falou, está falado, você fica dando vazão à sua insegurança. Insegurança, ela puxa o medo. Então, olha, a gente vê Deus falando para Jeremias, não tenhas medo. Outro conflito interior, ambição. 1 Timóteo capítulo 6, o verso 9 e o verso 17. Mas os que querem ser ricos caem em tentação. Não é pecado ser rico. Mas olha o que fala aqui, ó. E em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e na ruína. Como eu disse, ter dinheiro não é pecado, não. Agora, você colocar o dinheiro acima de Deus, você ter o teu amor no dinheiro, isso só vai te trazer complicação na vida, tentação, laços, né? Como a própria Bíblia fala. Avareza. Olha, estamos falando sobre o dinheiro, né? Hebreus 13:5. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Porque tem pessoas que querem as coisas, mas se tornam tão mesquinhos. E aí a gente olha assim, eu não posso ter como costume a avareza. Então eu tenho que me contentar com o que eu tenho, mas eu tenho que ter o meu coração voltado para o Senhor. Outro conflito, imaturidade. A pessoa não quer crescer espiritualmente, quer ficar no leitinho. A pessoa não quer que Deus trabalhe diferentemente com ele. E Deus, ele tem cada coisa tremenda. Deus tem cada coisa maravilhosa. Mas não dá para dar para o bebê, né? Você não vai dar feijoada para um bebezinho de 1 mês, vai? Creio que não. 1 Coríntios 13:11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então nós temos que crescer espiritualmente. Até mesmo, eu nasci, eu cresci, eu casei, não dá para eu casada me comportar como uma menina, uma adolescente, ao contrário. E a imaturidade, olha, eu tenho que entender, eu cresci, eu não sou mais menininha, eu não sou mais, né? Então, a imaturidade é um motivo de muito conflito nas pessoas. E como eu estou falando de mim, de mulher, a beleza. Olha o que diz Provérbios 31:30. Olha como tem pessoas. Na beleza, quando a gente fala de mulher, é porque existe mais mulheres do que homens, mas também tem homens muito vaidosos, né? Provérbios 31:30 fala assim, enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Não adianta você ficar só focando na beleza e você estar deixando as coisas que agradam a Deus de lado. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Por isso que a beleza, ela é vã, ela é passageira. Provérbios 11:22 fala assim, como joia de ouro no focinho de uma porca, assim é a mulher formosa que não tem descrição. É aquela que faz barulho, é aquela que, né, vazia. E aí a gente tem que entender que esses conflitos, eu tenho que olhar e tenho que tratar. A vaidade, lembra que eu falei? Tem muitos homens vaidosos, em todos os sentidos, tanto homem como mulher. Salmo 24, verso 4. Aqui é quando o salmista fala assim, quem vai entrar no teu santuário? E ele responde, aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Eu já conheci pessoas, eu já conheci mulheres que elas não iam na igreja se a unha delas não estivesse muito bem pintada, muito bem feita, né? São momentos que a gente está nesse conflito interno, quer valorizar somente o externo e quer deixar Deus em segundo plano. Então os nossos conflitos, lembra? É guerra entre a carne e o espírito, dá para você entender. E a insatisfação? Provérbios 23, 17 e 18 diz assim, o teu coração não inveja os pecadores, antes permanece no temor do Senhor todo dia, porque certamente acabará bem, não será malograda a
tua esperança. Então você olha assim, meu Deus, quanto mais eu tenho, mais eu quero ter. Parece que eu nunca estou contente com as coisas. Deus me dá um emprego, eu já fico, eu quero mais. Deus me dá um carro, aí eu quero o melhor. Deus, entendeu? A insatisfação, ela é terrível. Aí até mesmo vou pegar isso na família. A grama do vizinho, como eu sempre falo, é melhor? Não é não. Seja agradecido, seja satisfeito com aquilo que Deus te deu. É lógico que a gente sempre quer procurar melhorar, mas eu quero procurar melhorar principalmente naquilo que agrada a Deus. Quando a Bíblia fala buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas, é porque o Espírito Santo vai nos conduzindo, vai nos dando sabedoria, vai nos ajudando a vencer esses conflitos internos. Sabe como que você vence esses seus conflitos? Andando em espírito. Gálatas 5,16, Paulo fala assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. A carne, ela tem essa briga com o espírito quer nos trazer cada vez mais perto de Deus, e a carne, ela quer nos afastar de Deus. Então nós temos que estar sempre batalhando, sempre olhando para nós mesmos. Não vai ter a pessoa que vai fazer a introspecção, é você que tem que fazer a introspecção. Ver como que você está diante de Deus, ver como você pode lidar com esses conflitos. Olha o que Paulo fala em Romanos 8,5, como que eu venço o conflito. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Buscar ao Senhor, servir ao Senhor, através da oração, através da leitura, da meditação da palavra, através de ajudar os irmãos, cooperar nas igrejas. Colossenses 3, de 1 a 3 diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, porque as coisas daqui, tudo é passageiro. E ainda fala assim, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E a gente para assim, mas quer dizer que para eu vencer os meus conflitos, eu tenho que estar buscando ao Senhor, eu tenho que estar andando em espírito? É isso mesmo. Busque o Senhor em oração, leitura, meditação da palavra, não obedecendo os desejos da tua carne, porque a tua carne é insaciável. Vamos concluindo. Conflito interno, ele surge porque de uma maneira ou de outra, o meu interior está em disputa, está em guerra. Paulo fala em Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, porquanto eu não posso, fala assim, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Eu tenho que olhar, eu estou com desejo de fazer alguma coisa e essa coisa eu sei que não vai agradar a Deus, opa, posso fazer não. O que importa é agradar a Cristo. Provérbios 8:13 fala assim, o temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba, a arrogância e o mau caminho e a boca perversa. Aí o Salomão fala, e a boca perversa eu aborreço. Então, que o nosso olhar esteja para Cristo, olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé, porque pode ter certeza, vamos ter conflitos internos até a vinda do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te ajude a vencer os seus conflitos internos, que você possa entender que você não está só, que o Senhor te sustenta e te ajuda vitoriosamente a andar em espírito. Até o nosso próximo encontro aqui no nosso canal, Jaboque. Vamos orar, fica com Deus, Deus te abençoe.